Olá, amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Lázaro Ferreira e neste mês de aniversário da Casa Humberto de Campos, completando 50 anos, né? Que maravilha. Eu estou no dia 5/7 desse mês, né? 5 de julho. Eu gostaria de parabenizar aos trabalhadores desta seara, desta casa, co-irmã, que completar 50 anos não é para qualquer um, não, tá? Vocês estão de parabéns. E sabendo que a casa espírita não é a sua estrutura física, né? A casa espírita são os seus trabalhadores. Um abraço fraterno a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, da Casa Humberto de Campos. Tá? Sintam-se abraçados. E que o Mestre Jesus fortaleça vocês para que possam continuar este trabalho de amor, de consolação, tá? Que a Casa Espírita ela tem este papel de consolação dos aflitos, das pessoas que buscam esta casa no intuito de diminuir os seus sofrimentos, as suas dores. Então, parabéns a esta casa, aos trabalhadores desta casa, pelos seus 50 anos. E o tema escolhido, né, proposto para a nossa palestra, para as nossas reflexões do dia de hoje, é a resiliência. Um tema muito oportuno para o atual momento que nós estamos enfrentando. Né? Este momento de pandemia, este momento de reclusão, de ficar em casa, de cuidar mais da nossa higiene pessoal, né? Lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, evitar lugares aglomerados. Então, é toda uma mudança de postura, de conduta. Né? Então, toda esta mudança, ela vem para poder fazer com que a gente trabalhe a nossa resiliência. Olha que coisa. Né? Porque é um momento novo, é um momento que nós que estamos encarnados nessa atual situação do planeta, neste atual momento do planeta, nunca passamos por ela. Né? Então, é algo novo, algo para que a gente possa realmente aprender os ensinamentos que esta doença, né, este vírus, o Covid-19, vem nos trazer. Né? Com tanta gente perdendo a sua vida, tanta gente desencarnando por conta desta doença, né? Nós precisamos estar com o nosso pensamento voltado para o alto, para que a gente possa ter realmente as energias necessárias para poder passar por esse momento. Né? E a resiliência é uma condição que o espírito precisa trabalhar cada vez mais. Né? E nós espíritas temos uma estrutura dentro da nossa religião que nos favorece a isso. Porque o espiritismo ele nos dá autonomia. O espiritismo ele faz com que nós possamos ter a nossa vida nas nossas mãos. Né? Mas para isso precisamos nos conhecer. Para isso a gente precisa entender que nós somos espíritos e que estamos aqui não de brincadeira, né? Não num playground a se divertir. Nós estamos aqui para poder aprender, para poder passar por situações muitas das vezes dolorosas, situações difíceis, que vai fazer com que a gente aprenda. Aprenda a ser mais amoroso, aprenda a ser mais paciente, aprenda a ser mais tolerante. Um mix de tudo isso, a gente vai aprender a amar. Porque esta é a real missão da qual nós estamos aqui. Aprender a amar. Se a gente ainda não sabe qual é a nossa missão, né? Nós temos a missão de amar. Amar uns aos outros. E foi isso que Jesus nos ensinou. E a resiliência vai trazer algo interessante para a nossa vida. Tá? Joana até nos fala que a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que você demonstra em torno
dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda encontrarmos nas faixas mais ásperas do mecanismo de evolução. Então, entender o sofrimento se faz necessário para que a gente tenha essa resiliência que a física, ela quando vem explicar a questão da resiliência dos materiais, ela fala que é aquele material que tem a propriedade de voltar ao seu estado normal depois de ter passado por uma pressão muito grande ou uma temperatura muito alta, muito baixa, e aí depois, passando aquele momento, ele volta ao seu estado normal e natural. Né? Aplicando isso na nossa vida, nós, quando passamos por uma pressão muito grande, uma situação muito desfavorável, de sofrimento, de dor, de perda, etc., né? Faz com que a gente tenha o aprendizado diante daquela situação. Voltando, saindo desta situação, nós vamos colher o que ela nos trouxe de melhor. É isso que Joana quer que a gente entenda quando ela fala sobre o indivíduo superar a amargura, superar o sofrimento, o desânimo. Né? E este momento que nós estamos passando na nossa atual situação do planeta, com esta pandemia, faz com que a gente venha trabalhar a resiliência por conta das perdas, né? Seja ela profissional, seja ela material, seja ela de entes queridos. Tá? Vai fazer com que a gente seja compelido a ter uma nova postura, a ter uma nova conduta diante dos fatos, diante das situações. Né? E como nós estamos no mês de aniversário, nós vamos buscar a união dentro do nosso seio familiar, tanto na nossa família de dentro de casa, como na nossa família dentro da casa espírita. Porque juntos nós conseguimos ser mais fortes. Juntos nós vamos ter a oportunidade de sermos realmente resilientes. Juntos nós vamos conseguir superar as adversidades, a dor, o sofrimento. Né? E fazendo isso, nós vamos ter a união, que é o ponto-chave da casa espírita. Um apoiando o outro, um ajudando o outro neste momento tão difícil, né, da nossa humanidade. Então nós vamos fazer com que aquele irmãozinho que está lá na casa dele, né, sem ir ao centro, sem receber o abraço que a gente dá dentro da casa espírita, aquele olhar amigo, aquele sorriso, nós podemos ligar para ele. Não só mandar mensagem no WhatsApp, né, que o WhatsApp hoje faz com que a gente esqueça que o telefone também serve para ligar, né? Então, a gente ligar para ele, ouvir, escutar a voz dele, né? Sentir como é que ele está, porque a voz da pessoa diz muito. E já na era da tecnologia, nós podemos usar uma ferramenta maravilhosa também, a ligação por vídeo do WhatsApp, tá? Para ver o rosto daquela pessoa, ver o sorriso dela quando a gente ligar, não é isso? Então, tudo isso vem para que a gente se fortaleça, tudo isso vem para que a gente tenha a certeza de que não estamos sozinhos. Tem espíritos de luz ao nosso lado, tem Jesus a nos apoiar. E tem esses anjos que ele coloca na nossa vida, né? Cada um trabalhador da casa espírita é um anjinho que vem a nos ajudar, a nos auxiliar nesta caminhada, né, em direção ao nosso mestre de amor. Então a resiliência é essa resistência ao sofrimento. É resistir, mas convicto de que nós precisamos dele para nos melhorarmos. Né? A resiliência vai fazer com que a gente tenha uma postura diferente diante do sofrimento. Um olhar diferente diante da dor. Né?
E aí vem a doutrina espírita falar da caridade, nos mostrar que o caminho é o amor, já que a gente tem um entendimento diferente do que é a salvação, né? Quando Kardec disse que fora da caridade não há salvação, ele estava compilando todo o ensinamento do Cristo nessa frase. Porque todo o ensinamento de Jesus foi amor. Todo o ensinamento dele é amor. Né? Tudo que ele trouxe, cada caminhar dele, cada passo dele, foi todo pautado no amor. Então Kardec traz o trabalho, o amor em ação, né, que é o trabalho do amor, o amor em ação é a caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Então, a gente está em contato com o outro, mesmo que virtualmente, é caridade. E caridade a gente trabalha juntos. Porque sozinho a gente não consegue nada. Sozinho nós não vamos ter condições de fazer nada, absolutamente nada. E é por isso que nós estamos em sociedade. Essa reclusão no nosso lar, este rompimento do contato físico, faz com que a gente tenha que trazer a consciência para parar para pensar e analisar esse real momento da nossa sociedade. Né? De que sozinho nós não conseguimos nada. Precisamos do contato externo. Precisamos de estar na casa espírita. Eu mesmo, lá o nosso centro, né, suspendeu as atividades físicas, tá? E a gente ainda não estava trabalhando virtualmente, fazendo palestra, fazendo os estudos que já estamos fazendo agora, né? Então eu fiquei, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Eu preciso da casa espírita, eu preciso do centro espírita, né? Então comecei a fazer bandeirada lá no centro, gente no grupo do WhatsApp, gente, vamos voltar, vamos fazer evangelho, vamos fazer os estudos, dá pra gente fazer online sim. E hoje nós estamos com todas as nossas atividades, menos a mediúnica, né? Mas todas as atividades de estudos e doutrinária, nós estamos fazendo de forma online. E isso é bacana. Porque a gente vê o rosto das pessoas, a gente vai se fortalecendo, tá? E isso para o grupo é maravilhoso, essa parte de união. É saber que a gente pode contar com o outro, tá? Saber que a gente está contando com a oração do outro na nossa direção, isso é maravilhoso. Né? Ver os sorrisos, ver as pessoas nas suas casas, cada um, mas sabendo que estão bem realmente, passando nessa situação, de uma forma ou de outra, mas estando bem, buscando se melhorar, buscando trazer um entendimento dentro do que se faz necessário, tá? Para este momento. Né? Porque a pandemia ela tende ainda a perdurar mais um tempinho aí. E aí a gente vai voltar ao normal. Mas não é o normal de anteriormente. É um novo normal, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Né? É um novo normal que vai nos forçar a ter uma nova postura. Já está forçando, na verdade, né? Mas nós vamos ter uma nova postura, um novo olhar, um novo entendimento. Tá? Nós vamos precisar ter uma nova visão sobre os fatos que já aconteciam antes, mas hoje precisa de um novo olhar. Precisa de uma nova interação. Né? Então, é o novo normal. E aí, a gente vai precisar estar convictos da nossa postura. Convictos do nosso papel. Qual é o nosso papel na sociedade? Né? A gente precisa se perguntar isso. Qual é o meu papel dentro da minha família? Qual é o meu papel dentro da casa espírita? Qual é o meu papel no trabalho, na sociedade como um todo? Qual é o meu papel dentro do meu ciclo de amizades? Eu sou espírita, eu sou cristão, o meu papel precisa ser de um espírita cristão, né? Que é a mesma coisa, né? Ser espírita e ser cristão. Então, o meu papel é levar o amor que o Cristo nos ensinou a cada ato meu, a cada ação minha.
E agora, mais do que nunca. Agora, mais do que nunca, nós vamos ser reclamados e conclamados a trabalhar uma nova postura, uma nova situação dentro do que nós já vínhamos fazendo. Vamos precisar dessa nova postura, né? Porque o viver, né, ele é uma dinâmica muito interessante a nossa vida. Vai e vem, a gente tem novas oportunidades. E essa é uma nova oportunidade de mudança. Mudança de conduta, mudança de postura. Né? Então precisamos trabalhar os nossos sentimentos para que os nossos pensamentos também sejam trabalhados em direção ao amor, em direção ao bem. Né? Para que a gente possa realmente mudar para melhor, fazendo as nossas atividades pautadas sempre no amor, buscando o direcionamento com Cristo. Né? Então, a resiliência faz com que a gente aumente a nossa fé, porque é através da fé que nós vamos ter a certeza de que aquela situação vai passar. Aquela situação vai ter um ponto final. Mas após esse ponto final é que vem a análise. Né? Na verdade, a análise é durante ela, mas após passada, a gente vai parar e vai fazer uma reflexão mais profunda ainda do que a gente já estava fazendo. Né? Então, esta análise mais profunda é dela que nós vamos tirar os ensinamentos de que essa situação difícil veio nos trazer. O que é que ela quis nos dizer? O que é que ela trouxe para mim? O que é que ela apresentou para mim? Né? Essa situação tão complicada que dificultou a minha vida, que me trouxe para um entendimento diferente da minha postura, não é verdade? E a resiliência é justamente isso. É a gente passar por esta dificuldade entendendo o que ela quer trazer para a gente de ensinamento. Tá? Mas aí, para a gente poder entender realmente isso, a gente precisa ter edificado a nossa casa sobre a rocha. Lembra da passagem do Cristo quando ele fala sobre a edificação sobre a rocha? Aquele que tem guarda os meus ensinamentos e os pratica, é igual àquele homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Então nós precisamos construir a nossa casa mental sobre a rocha, né? Fazendo com que nós tenhamos condições de suportar os ventos fortes, a chuva forte, né? E a nossa casa vai estar lá, firme. Né? Firme para que a gente possa ter, quando a tempestade passar, condições de entender o que ela trouxe para a gente. Então, essa edificação da nossa fé perpassa por um ponto que é muito interessante e é muito íntimo nosso. É o trabalho de conhecer-se. Entender o porquê nós estamos encarnados neste momento. O porquê nós estamos passando por isso. Lembra que Joana fala? Entender o sofrimento. Entender o porquê dele vai fazer com que a gente tenha uma robustez maior. Vai fazer com que a gente tenha uma postura diferente. Entender ele perpassa por se conhecer. E aí o Espiritismo nos traz isso em diversas palestras. Né? Dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita já nos fala sempre isso, de buscar sempre o que nós somos, né? O que nós precisamos ser. Né? Por isso a gente precisa entender de onde viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Esse é o entendimento que nós precisamos ter para sermos mais resilientes, né? Para sermos cada vez mais fortes, ter uma postura mais forte diante
das situações que a vida vai nos trazer. Né? Porque as dificuldades elas vão continuar aparecendo. As dificuldades elas não vai parar de aparecer. Porque são ensinamentos. E os ensinamentos é constante. A vida é um constante ensinamento. E é progressivo, né? O interessante da vida é justamente isso, ele é progressivo. A cada momento que a gente aprende uma coisa, vem uma nova coisa, vem outra e outra, cada vez mais. Né? Então a gente, diante da situação de dificuldade, a gente vai precisar respirar para avaliar a situação, entender o que é que está acontecendo ao redor, né? Enfrentar ela de cabeça erguida, porque tem uma frase que diz assim, nós precisamos mudar aquilo que conseguimos mudar, compreender aquilo que nós não conseguimos mudar, né? Ter a compreensão e entender que o que não pode ser mudado, acabou, a gente não vai conseguir mudar. Né? E ter a consciência, né, para discernir um do outro. Né? E o mais importante disso tudo, não desistir. Desistir nunca, a gente precisa retirar essa palavra do nosso vocabulário. Desistir nunca. Ter a certeza de que as coisas irão melhorar. As coisas vão melhorar. Né? E aí é que vem a fé. A questão da fé está justamente neste ponto. De entender que as coisas vão melhorar. Dentro deste ponto nós vamos conseguir superar esta dificuldade. Superando essa dificuldade, nós vamos reestruturarmos por dentro. Tendo a condição de força mental para nos reestruturar por dentro. E voltando desta situação, nós vamos estar mais forte. E aí é que se constrói a fortaleza da gente, né? Aí é que se constrói a fortaleza da gente. Tá? O que é que aquela passagem fala da água, né? Que a água ela vai se espalhando pelos lugares e vai buscando meios de passar. Ela não desiste nunca. Ela não desiste nunca, ela continua indo. E vai buscando o caminho mais fácil e vai passando. A gente deve ser dessa forma. Dentro da dificuldade, buscar o caminho mais fácil para passar. E não desistir nunca. Né? E ser justamente essa fortaleza que nós vamos construindo a cada momento. Mas, Lázaro, eu vou ser resiliente sempre em toda situação? Não. Vai ter situação que a gente não vai conseguir ser resiliente. Vai ter situação que ela vai bater na gente, a gente vai cair, mas o que é que a gente vai fazer? Não desistir. Levantar, limpar a poeira e dar a volta por cima. Até nesta queda, que nós não conseguimos ser resilientes, suportar com firmeza ali, né? Até nesta queda, nós vamos estar aprendendo. E aí, como nós vamos fazer para ser resiliente? Né? Nós precisamos cada vez mais aumentar o nosso ânimo. Lembra que eu falei da ligação? A ligação, a gente aumenta o nosso ânimo e aumenta o ânimo de quem está recebendo essa ligação. O convívio com os nossos pares, os nossos amigos queridos, aqueles irmãos que estão imbuídos do mesmo pensamento de evolução, de melhora íntima, faz com que a gente também construa esta fortaleza, para que a gente tenha autoconfiança. Né? Aproveitar este momento de reclusão, aproveitar este momento do tempo, né, para ampliar os nossos conhecimentos. O que é que nós estamos fazendo diante deste tempo de pandemia? Né? Assistir séries, assistir filmes é muito bom, mas uma leitura edificante é melhor ainda. Fazer o evangelho no nosso lar cada vez mais, pegar livros espíritas e outros livros também que não sejam espíritas, né? Ampliar o nosso conhecimento, porque o Espírito de verdade já falou isso: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos,
Eis o segundo. Então precisamos nos instruir, sim. Melhorar a nossa capacidade de entendimento, melhorar a nossa capacidade de aprender cada vez mais. Né? Isso vai fazer com que a gente tenha realmente esta autoconfiança. Né? Esta autoconfiança na nossa postura faz com que a gente tenha mais força para poder lutar. Né? Aproveitar esse tempo para poder ampliar os nossos conhecimentos faz isso coragem também. Assumir os riscos dessa situação, a gente às vezes se esquiva, né, das problemáticas que a vida traz para a gente. Isso não é muito legal. A gente precisa ter a certeza de que aquilo vai se resolver. Então, precisamos estar imbuídos no trabalho de mudar aquilo ali, né? Não adianta a gente estar com a questão de brigar, de estar ali com a problemática e estar batendo de frente com aquilo ali. Mas enfrentar com serenidade. Enfrentar com uma postura totalmente diferente do que a gente vinha se apresentando anteriormente. Né? Ter condições de enfrentar aquela situação de forma lúcida, sabendo o que está acontecendo. O desespero cega a gente. Né? O desespero ele vai tirar completamente a gente do eixo. E aí a gente não vai enxergar a problemática, tá? E não vai conseguir ver que aquilo ali, às vezes, é muito fácil de se resolver. O desespero não deixa a gente enxergar. Né? E aí a gente acaba sendo destruído pela a dificuldade, pela problemática que veio até a gente. Então a gente precisa ter coragem, firmeza, para poder passar por essa situação. O que ela quer nos trazer é justamente um trabalho que a gente vai ter com todas as situações que se apresentarem na nossa vida. O trabalho da paciência. A gente ainda não tem paciência. Isso é demais, gente. A gente ainda não tem paciência. Então a gente precisa trabalhar cada vez mais a nossa paciência. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa ter é criatividade. Criatividade para poder quebrar justamente essa rotina que nós estamos passando. Tá? Usar a criatividade e a imaginação dentro disso aí. Mudar os nossos hábitos, fazer uma caminhada, a gente pode fazer, né? A gente está de quarentena, mas pode dar uma descida, ir na rua, dar uma caminhada. Né? Hábitos de prática de atividade física, tá? Também é muito bom. E esta criatividade vai fazer com que a gente faça essas mudanças de hábito, fazendo essa mudança de hábito, vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de enfrentar essa situação, né, de forma criativa. A gente vai ter menos dificuldade, sofreremos menos para poder passar por essa situação, que está aí para todos, né? E nós espíritas somos conclamados a ajudar o outro. Né? Você vê que a gente é espírita, muitas das vezes a gente vai ser perguntado, poxa, o que o Espiritismo fala sobre essa pandemia? O que o Espiritismo está dizendo sobre essa pandemia? Né? A gente é perguntado sobre isso. Essa doença aí, o que o Espiritismo fala sobre ela? Né? Dentro dos postulados espíritas, a gente não tem nada falando sobre a Covid-19. Mas a gente tem muita coisa dentro da doutrina espírita falando sobre como superá-la. Como ter resiliência, né, para poder superar essa dificuldade, essa adversidade que está vindo aí. Então, essa criatividade, né, a gente vai conseguir também tendo esta postura diferente, um hábito diferente, a leitura, assistindo coisas edificantes, né? Série, filme, é muito bom, é bacana isso aí, mas precisamos também ter esta leitura edificante, ter criatividade para poder passar por essa dificuldade, né? E uma coisa também que nós não podemos esquecer, o otimismo. O otimismo vai fazer com que a gente se transforme realmente, né, para poder visualizar sempre o futuro de forma melhor. Porque tem gente, o mundo vai se acabar, eu já ouvi isso.
por conta da Covid-19. Não, o mundo vai se acabar. Isso aí é o apocalipse. E aí veio recentemente a nuvem de gafanhotos, né? E outras situações que a gente vai olhando, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com o mundo? Se a gente não tiver otimismo, se a gente não tiver fé no futuro, fé no que virá, a gente realmente cai, né? A gente desmorona, né? Mas precisamos vislumbrar o futuro de forma que ele vai ser um futuro bom, vai ser um futuro melhor. Certeza de que tudo passa e o melhor está por vir. O melhor ainda está por vir. Então, se a gente tiver esse entendimento, nós vamos conseguir superar isso aí. E sempre com bom humor. Ter uma postura bem-humorada, né? Não é ser gaiata, aquela gaiofada e tal, mas não ser o espírita sisudo, aquele espírita carrancudo, né? A gente não precisa disso. A gente não precisa fechar a nossa cara. Vamos sorrir. A doutrina espírita é uma doutrina de consolação. E sendo consolado, tendo a nossa dor acalmada, né? Tendo a nossa dor apacentada, como Jesus pediu a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ter a nossa dor acalmada, faz com que a gente tenha bom ânimo, bom humor, né? E o bom humor desarma o pessimismo. Ele faz com que o pessimismo caia. E aí aquela pessoa que está naquela movimentação de pessimismo, o mundo vai acabar, usa álcool em gel, usa máscara, pelo amor de Deus, não encoste em mim, fique longe de mim, tal. O bom humor vai fazer com que ele se desarme. Né? Porque o bom humor é também levar amor àquela pessoa. Porque muitas das vezes aquela pessoa está faltando na vida dela justamente amor. E ter a fé em Deus. A espiritualidade é muito importante nesse momento. Espiritualizar-se é enxergar o momento que nós estamos passando com um olhar mais espiritual. Um olhar transcendental. Que é aquele olhar que foge da visão da matéria, desse olho aqui que nós estamos enxergando um ao outro. É fugir desta visão, que é limitada ao plano físico, né? Para que a gente possa entender o que o Covid-19 está trazendo. A gente está enxergando do prisma da matéria, a gente não consegue ver além disso aí. O além disso aí a gente vai ter na confiança em Deus, na fé e no conhecimento da doutrina espírita. Porque com o conhecimento da doutrina espírita nós vamos ter condições de entender isso aí. Todo este momento que está acontecendo com a gente, né? E aí nós vamos enxergar, a partir deste ponto, nós vamos enxergar as vantagens de ser resiliente. Que é a renovação da nossa postura, o aprendizado em cima de toda dificuldade que vem ter com a gente, né? Toda problemática que vier, eu vou aprender agora. Porque eu sou uma pessoa resiliente. Eu sou essa fortaleza que Jesus construiu. Né? Então, essa postura vai fazer com que eu tenha esse entendimento. Né? Permitir a nossa reciclagem pessoal, através da renovação de nossas energias, da reintegração ou ajustamento de uma nova realidade, fazer com que a gente se integre com essa situação, vai fazer isso com a gente. Essa renovação, reciclagem, né? Porque eu não tenho condições de jogar fora isso aqui. Então, eu vou renovar, eu vou transformar isso aqui. Né? Fornecendo uma oportunidade de curar velhas feridas. Aquelas chagas que estão lá guardadinhas, a resiliência vai fazer com que eu consiga isso. Consiga ter um novo olhar sobre essas feridas que estavam lá, ó, guardadas, lá, doía às vezes quando a gente ia lá tocar nelas, né? Então, curar essas novas feridas, ela vem fornecer uma nova oportunidade sobre isso aí. Né? Descobrir novas formas de lidar com a vida e de nos organizarmos
de modo mais eficaz. A gente ainda é muito desorganizado. Fazendo essa organização mais eficaz, tendo essa visão diante das situações que se apresentam para a gente, nós vamos conseguir lidar com essas adversidades. É por isso que nós precisamos ter fé em Deus. Conhecer a doutrina vai fazer com que a gente tenha uma nova visão sobre as situações que se apresentam na nossa vida. Quando a gente adentrou a doutrina espírita, muitos de nós adentrou por conta da dor. Quando nós tivemos a nossa dor acalmada, apacentada dentro da doutrina espírita, nós conseguimos enxergar de forma diferente. Nós conseguimos ver de forma diferente o porquê que aquela dor veio até mim. Né? Então, esta percepção de como lidar de uma forma melhor com as pressões é a resiliência que vai trazer para a gente. Né? É uma melhor percepção sobre as dificuldades. É um novo olhar. É uma nova postura. Tá? Porque a gente estava acostumado com aquelas movimentações que a gente estava tendo, né? E aí agora é uma nova vida. É uma nova forma de lidar com isso. Né? A gente não vai mais ficar ali em círculo e tal, né? sem sair do mesmo lugar, né? Nós vamos ter agora meios de reduzir as pressões desnecessárias, reconhecendo como são criadas e mantidas. Olha que coisa. Porque a gente sofria as pressões e não sabia de onde é que vinha, o porquê daquilo ali. Agora a gente já vai conseguir saber. Sendo e tendo uma postura mais resiliente, porque é uma postura. Né? É uma postura diante das situações que a vida nos apresenta. Né? Desenvolver essa capacidade, né? De se adequar e ter a flexibilidade dentro das situações sem perder os nossos objetivos, essa é a resiliência. Porque quando a gente se prostra diante da situação de forma equilibrada, a gente não perde a nossa meta. A gente não perde a visão do nosso objetivo, que é o crescimento espiritual. E aí vamos ter essa força para poder enfrentar essa situação. Nós vamos ter aquela força que vem de dentro, né? Que ela vem através da fé, através do amor, que vai fazer com que a gente tenha esta postura, essas novas características, que é a capacidade de aprender, o autorrespeito, tá? Respeitar as nossas limitações é muito importante também. Né? Porque eu não vou ter condições de abraçar tudo, eu não vou ter condições de resolver todos os problemas do mundo, eu não vou ter condições nem de ser resiliente o tempo todo. Então eu preciso entender as minhas limitações, eu preciso ter o autorrespeito. Porque se eu não respeitar as minhas limitações, eu vou estar fadado a cair novamente no erro. Né? Ter esse autorrespeito, a capacidade de aprender, a criatividade de solucionar problemas, né? Essa habilidade de recuperação da autoestima, porque às vezes a situação chega diante da gente, dá aquela pancada, a autoestima dá uma baixada, né? Faz com que a gente acabe caindo, mas aí vem a doutrina espírita, vem este convívio com os nossos irmãos da casa espírita, através dos estudos, através das ligações, através da mensagem de WhatsApp. Olha, eu te amo muito, estou com saudade de você. Né? Uma amiga de minha mãe mesmo, né? Amiga nossa do centro espírita, ela passou lá na casa dela, chamou ela, Rose, ela apareceu na janela, né?
vim aqui só para te dar um tchau, para ver como é que você tá. Soltou um beijo para ela e foi embora. Minha mãe ficou feliz demais com aquilo. Né? Então são pequenas atitudes que a gente vai tomando que vai fortalecendo a gente. Né? E a pessoa resiliente, ela tem condições de ser dessa forma. Ela traz a independência do espírito. Né? Ela bota a vida dela na mão dela. É ela que dita as regras delas ali. Entendeu? É a autonomia. Ela vai ter autonomia diante das situações que estão acontecendo na vida dela. Não vai ser o acaso. Não vai estar naquela... como a música fala, né? Deixa a vida me levar. Não, ela não vai estar dessa forma. Ela vai estar de uma postura mais firme diante da situação. Eu estou sofrendo, eu sei porque eu estou sofrendo, sei que é necessário e eu vou aprender. Essa é a postura que a gente precisa ter diante das situações problemáticas que vêm até a gente. Né? Essa postura é que a gente tem que buscar ter. Né? A habilidade de superar essas dificuldades. Né? Enfrentar ela. E a gente tem esse intercâmbio com as outras pessoas, vai fazer com que a gente tenha também a condições de buscar novas amizades. Né? Para ficar cada vez mais junto, mais forte. Novas amizades. É uma postura que o resiliente também tem, de fazer novas amizades e manter as amizades. Né? Que ele já adquiriu ao longo do tempo. Né? E ser otimista, né? Ter a questão da disposição para sonhar. Sonhar é extremamente importante. Sonhar faz com que a gente tenha um objetivo no futuro. Olha que coisa, né? Fazendo com que a gente tenha condições de vislumbrar uma nova oportunidade lá na frente. Né? A grande variedade de oportunidades que a vida traz para a gente faz com que a gente tenha realmente uma visão de futuro melhor. Uma visão de um futuro que a gente vai passar por essa situação e vamos estar lá na frente, no novo normal, né? De uma forma diferente, melhor, mais firme, mais forte. Esta fortaleza que a fé nos traz, né? Este entendimento sobre as dificuldades faz com que a gente tenha isso. Essa é a postura e é uma característica da pessoa resiliente. Né? É a característica de uma pessoa que tem a vivência da sua dificuldade, não de um ponto de vista a se desesperar, mas daquele ponto de vista que vai fazer com que ela, né, seja aquela pessoa mais firme. A firmeza faz com que a gente tenha este entendimento sobre as dificuldades. Né? E aí, o Espiritismo traz para a gente a vivência do amor do Cristo. Quando o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. Lembra que a gente falou lá atrás? A resiliência vai nos dar essa postura de amor. Essa postura de sermos caridosos conosco mesmo. Não nos cobrar tanto. Ter essa caridade ativa, este amor ativo, ali vibrando cada vez mais. Né? Ter esta visão de futuro vai fazer com que a gente tenha a fé em Deus. Né? Confiar em Deus para ter força. Né? Os ajudando a confiar, a gente fazendo com que os nossos pares, como eu falei, né? As pessoas que estão próximas a gente, ajudando elas a confiar em Deus, vai nos dar força no porvir. Nas questões que ainda estão por vir. Porque tem pessoas que acham que depois da pandemia não vai ter mais nada. Eu não vou nem entrar nisso aí, nesse mérito. Tá? Mas precisamos fazer com que a resiliência esteja na nossa vida. Fazer com que ela seja, que a gente seja realmente essa fortaleza robusta, né?
que nós precisamos ter. Tá? Confiar em Deus para ter força. Acreditar na espiritualidade. Acreditar em Deus. E aí eu trago uma passagem de Mateus, que é Mateus 19, 26, quando ele fala: com homens todas as coisas são possíveis, mas com Deus todas as coisas são... com os homens todas as coisas são impossíveis, né? A gente sozinho são impossíveis, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Está lá em Mateus. Então, com Deus tudo é possível. Tudo é possível de acontecer com Deus. Basta a gente crer, basta a gente ter fé. Se a gente ter fé, a gente vai poder fazer tudo aquilo que Jesus fez e muito mais, né? E lá em Filipenses está lá também, né? Eu posso fazer todas as coisas porque Cristo me fortalece. Está lá em Filipenses. Então, que a fortaleza de Cristo, que é o amor, possa nos envolver os trabalhadores desta casa magnífica, que é a Casa Humberto de Campos, completando 50 anos, e que venha muitos e muitos mais 50 anos pela frente, e que vocês possam estar unidos, porque cada vez mais unidos nós vamos ser mais fortes e vamos ter condições de superar as adversidades, as dificuldades que a vida vem trazer, vem apresentar para a gente. Muita paz, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que esta mesma paz seja uma constante em nossas vidas.